hoje no Futuro em Pauta, a reputação de empresas na era de inteligência artificial. Achei bem interessante esse assunto, né? Porque a gente fala muito de inteligência artificial, mas esse lado de reputação das empresas é a primeira vez que eu vou ouvir, Silvana. Oi, Filomena, bom dia. Começando aqui mais um Futuro em Pauta, onde amanhã é contado hoje, tá vendo? A gente está aí Aham. trazendo novidades. Pois é, e eu estou chegando aqui para começar o dia fazendo até uma pergunta para quem está nos ouvindo na rádio e para quem está nos acompanhando no chat lá do YouTube, que é o seguinte, Filó. Se você é um empreendedor, um pequeno ou médio empresário, ou um gestor de empresa, se você colocou um robô, se você colocou um chatbot, uma inteligência artificial para atender o seu cliente nos últimos meses, eu quero que você pense e pesquise se as suas reclamações caíram depois disso. Se a sua resposta, Filó, for sim, se a resposta dos nossos ouvintes for sim, provavelmente ele está achando, eles estão achando que deu certo. Só que eu vou ter que fazer um alerta e talvez trazer um insight para que ele perceba que pode estar acontecendo o contrário. Reclamação caindo nesse cenário onde a automação do atendimento ela é 100%, pode ser o pior sinal de uma empresa. E eu vou explicar isso aqui hoje ao longo do nosso Futuro em Pauta. Olha, É o deixa eu só seguinte, falar. Eu fico irritada quando eu vou falar com alguma empresa que ela fala: se você quer isso, digite um, se você quer aquilo, digite um. Ou então fale, aí você fala uma frase, ela fala: não compreendi. Eu desisto, porque é uma coisa assim que dava. Eu falei: eu quero um humano para falar comigo. Ô, Filomena, isso que você está falando agora é assim, é o melhor exemplo clássico e resume todo o nosso Futuro em Pauta de hoje, tá? Então você foi assim acertadíssima no seu exemplo. E eu digo mais, eu li um artigo semana passada que eu vou avaliar um pouco mais esse artigo antes de trazer para cá, falando que em breve, em pouquíssimos anos, a gente ser atendido no telefone por um humano vai ser um serviço premium. Você acredita nisso, Filó? Que é isso que está Nossa. aí pela frente? Mas vamos lá, vamos seguir no nosso Futuro em Pauta hoje Uhum. aqui com a reputação das empresas. Olha só, quando eu digo que um cenário de 100% automatizado e as reclamações estão caindo, a empresa fala, acertei, eu costumo trabalhar dizendo o seguinte, gente, presta atenção, porque um cliente que ele é atendido por um robô, ele não reclama. O que ele faz? Ele não aparece em planilha nenhuma, sabe? Ele não gera protocolo, ele não gera reclamação, ele não gera nada, ele simplesmente para de comprar daquela empresa. E aí vem a parte mais impopular, sabe? Que eu provoco mesmo o incômodo no empreendedor quando eu estou fazendo esse trabalho. A maioria das empresas que coloca IA no atendimento acha sempre que está economizando, porque enxerga apenas se está economizando o salário daquele funcionário que ele tirou, mas ele não percebe que ele está pagando o dobro, ou muitas vezes mais, pelo cliente que ele está perdendo. Então é exatamente isso que eu vou mostrar aqui nesses próximos minutinhos, e três coisas que eu acho que assim, qualquer empreendedor tem que sair hoje daqui, depois de nos ouvir, e fazer na sua empresa ainda essa semana. É o seguinte, gente, essa semana o Reclame Aqui fez um evento, a plataforma Reclame Aqui fez um evento com seus executivos para apresentação de muitos dados. A empresa tem 26 anos, então ela realmente é uma grande fonte de dados hoje para o mercado. Então, ela reuniu, e eu não vou trazer vários dados, mas eu vou trazer um que eu achei extremamente importante. Filó, sabe quantas reclamações passam por dia no Reclame Aqui, na plataforma do Reclame Aqui aqui no Brasil? No- 48 mil Nossa. reclamações por dia. É muita coisa, né? Uhum. E o recado que eles passaram, que a gente pode trazer aqui, que eles levaram para o evento, é o seguinte, que hoje eles são uma grande fonte de dados e informações para treinamento e para pesquisa também em tempo real dos modelos de LLMs aí, de inteligência artificial, é o GPT, é o Gemini,
é o Claude, ou qualquer um desses outros, e eles são, porque eles têm um histórico. Então, esse recado que está sendo dado é que as reclamações, elas não são mais apenas lidas por gente, elas hoje são matéria-prima de inteligência artificial. Então, quando o cliente de uma empresa pergunta para o chat GPT se aquela empresa ela é confiável, é esse histórico lá que está da reputação no Reclame Aqui ou em outras plataformas nesse sentido, que responde se o cliente, se aquela empresa é ou não confiável. É aquele histórico. Inclusive, o CEO do Reclame Aqui, o Edu Neves, ele falou uma frase que eu gostei bastante. O que mais pesa para a máquina, para a inteligência artificial, não é o problema. É como a história termina, é o desfecho. Olha que interessante. Ela não conta quantas reclamações a empresa tem, porque reclamações toda empresa vai ter. Ela lê o final de cada história, percebe? Então, só que aí eu fiquei com um ponto que me faz refletir, e eu trago, porque eu acho que esse é o nosso papel, transparência, trazer reflexão e tal. A gente tem que escutar essa informação que eles estão trazendo para o mercado, mas sabendo que eles são uma empresa que vende reputação. Então, eles estão colocando que a reputação hoje não é uma questão de vaidade, mas é uma questão de sobrevivência para as empresas. Eu concordo, tá? Só que a gente tem que ter esse alerta ligado, que quem está falando isso é uma empresa que vende reputação, né? Mas isso não invalida de forma nenhuma o dado e todo esse raciocínio que a gente está trazendo. E o que eu acho, e o que eu sento toda semana com pequena e média empresa, e eu não falo o que me preocupa quando eu estou em projeto, seja num conselho, seja num projeto de transformação digital de uma empresa, seja numa consultoria, não importa. O que me preocupa não são as reclamações que estão registradas ali nas plataformas. O que me preocupa são as que não estão registradas. Entende? E aí eu mostro isso para os empresários, para os empreendedores, para que eles possam abrir a cabeça nesse sentido. Porque aí a gente vai ver o seguinte, um cliente, olha o exemplo que você deu aqui no começo, um cliente que vai para o Reclame Aqui, ele precisa estar muito bravo, gente, ele precisa ter assim, uma raiva suficiente para criar um login, para contar o caso, para aguardar uma resposta, para acompanhar tudo aquilo ali. E isso, você concorda, Filon? Você faz, Filon, você acabou de me falar que fecha ali e vai embora, né? Alguns casos só eu vou até o Reclame Aqui, porque às vezes eu fico tão assim que eu nem vou no Reclame Aqui. Exato. A maioria não faz. Eu também, em muitos casos, eu não chego a fazer. A maioria faz o que é mais fácil pela correria da vida. Fecha aquela conversa ali e vai comprar de um concorrente. E essa é a maioria silenciosa que está custando muito dinheiro para as empresas agora. Vamos fazer uma conta aqui, que é mais ou menos o que o empresário faz, que eu ouço assim toda semana. Olha, eu pago um atendente. Se eu colocar um robô, eu economizo esse salário. E de quebra, eu não preciso mais ouvir aquele desconforto do cliente reclamando. Essa segunda parte ninguém costuma falar muito em voz alta, sabe? Mas é esse cliente que está reclamando, que está nervoso, que está te questionando dentro da empresa e tal, é exatamente esse que ainda quer resolver alguma coisa com a empresa. Ele, apesar de ser de uma maneira dura, mas ele está dando uma segunda chance para a empresa, percebe? E é o cliente, assim, mais fácil da gente recuperar. Porque aquele cliente educado que simplesmente fala ok, obrigado para o robô, normalmente ele nunca mais volta. E repara no tamanho do buraco. Aquele salário que o empreendedor acha que economizou lá, ele entra na planilha, sabe? Aí o empresário vê mensalmente caindo o custo ali do seu RH e tal, então ele sente que acertou. Só que o cliente que sumiu, ele não entra em lugar nenhum. Ele não existe uma linha na planilha chamada assim, faturamento que eu não tive. O empreendedor, ele está medindo a economia dele com precisão e o prejuízo dele com nada. E é exatamente isso que eu repito para toda pequena e média empresa. Não deixe dinheiro na mesa, porque dinheiro tem que estar entrando no seu caixa.
Só que aqui o dinheiro nem chegou na mesa e ele foi embora calado. Então, tem uma máxima que eu acho ela extremamente valiosa para quando a empresa, principalmente pequenas e médias empresas, estão fazendo a transformação digital, que é o seguinte: automação que corta custo e corta receita junto. Não é economia, é encolhimento com nome bonito. Sabe? Eu gosto muito dessa frase, porque ela fala muito, de maneira muito sucinta. E tem um agravante nesse negócio aqui que quase ninguém calcula, e eu acho que vale muito a pena a gente prestar atenção aqui agora. O cliente mais rentável da maioria das pequenas e médias empresas, aquele que compra sempre, aquele que confia, que indica para a vizinha, que não fica ali procurando 10 centavos de desconto no concorrente para ir embora, na maioria das vezes, esse cliente tem mais de 50, de 60 anos. O ticket dele é maior, ele tem recompra, ele é fiel, ele reclama menos. E sabe o que acontece com esse cliente? Ele tem menos paciência, ele tem menos intimidade com o robô. Então, muitas vezes, ele faz a pergunta, não é compreendido ali pelo robô, e ele recebe aquela resposta uma, duas vezes. Aí ele pega, manda uma mensagem para o filho, para a filha, aí sabe o que os filhos respondem? Mãe, faz o seguinte, pai, faz o seguinte, liga nesse outro lugar aqui, compra dessa outra empresa, eles atendem pelo telefone. Então, a gente, assim, tem empresas que acham que 100% da automação é você resolver um problema, afastando a reclamação da empresa, mas, na verdade, você pode estar automatizando a sua melhor margem e achando que aquele salário que foi economizado, que ele é maior do que isso. E eu não estou falando de ser gentil com as pessoas ou de ser gentil com o idoso, não é nada disso. Eu estou falando sobre o dinheiro que está deixando de entrar no caixa. E eu acho que isso é muito importante aqui. Então, se me perguntarem, então tá, por que eu estou dizendo eu tenho que tirar a IA? Tem uma coisa que é muito inerente ao ser humano, que é modelo ou antimodelo. Tem no livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, ele fala muito disso. E eu gosto. Por que não busquemos um pouco do equilíbrio? Tem uma empresa brasileira, e esse é um case real que eu gosto, e eu vou trazer aqui para a gente ver como é melhor quando encontra o equilíbrio. É a Job Home, é uma empresa de atendimento remoto. Eles estão há muitos anos no mercado, e eles colocaram uma IA que identifica o tom emocional do cliente e transfere para uma pessoa quando o caso começa a pedir. Quer dizer, quando a IA percebe um tom emocional mais quente, digamos assim, mais difícil ali, ele já passa para o atendente humano. E esse atendente já recebe junto o quê? Um histórico, porque mais irritante do que você ficar recebendo uma resposta que não te atende de um robô, é quando você é recebido por um humano, você tem que começar a falar tudo de novo. Nossa, é muito ruim. Então, essa regra, ela começa a mostrar para a gente que o equilíbrio entre máquinas e humanos é o que vai fazer a diferença. Olha só, a IA ela não trabalha sozinha. A IA, neste caso, ela foi ensinada, neste caso desse que eu estou trazendo da Job Home, ela foi ensinada a hora dela sair de cena. Porque a máquina, ela não tem uma vida própria. Ela faz o que aquela pessoa que treina ela, que passou a instrução para ela, mandou, ou a instrução que ela não deu, né? Ela não tem o que seguir, ou ela segue o que foi dado ou o que não foi dado. Então, eu acho que vale uma pergunta, e se os nossos ouvintes quiserem nos responder, a gente vai ficar muito feliz aqui em saber. Você já desistiu de comprar em algum lugar que você não conseguiu falar com uma pessoa? Olha, não porque te atenderam mal, mas simplesmente porque não tinha gente do outro lado. Tem uma participação aqui do ouvinte Márcio Câmara, ele é motorista de aplicativo e ele fala que ele tenta falar na 99, na Uber e nunca consegue, porque ficam só os robôs e ele não consegue um atendimento. E é uma coisa que ele trabalha com isso e ele precisa de informações.
Olha só, olha que coisa séria. Uma empresa desse tamanho, né, que são empresas que têm essa capilaridade aí com tantas pessoas trabalhando, com tantos parceiros trabalhando, não terem percebido ainda que esse é um canal que eles estão sim, porque aí neste caso, olha só, ele é duas camadas da cadeia, que é o Márcio, né, e a própria empresa estão deixando de ter de colocar dinheiro no caixa, não é nem em cima da mesa, porque se ele não consegue resolver o problema dele, muitas vezes isso está atrapalhando ele. Então, a ideia é que essas empresas sejam acessadas para a solução dos problemas. A minha sugestão, nesse caso, para ele, é que ele insista, primeiro, em contar que a comunicação está falha. E segundo, para tentar resolver os problemas, que ele não desista. Por enquanto, né, as empresas ainda estão nessa fase de aprendizado, até onde vai a automação e aonde tem que começar a parte humana. Tem uma Bom, outra aqui, a Fernandíssima falou no chat, que é assim, o que mais pesa não é o problema, é o desfecho. perfeito. E olha, perfeita a colocação dela. Porque e é exatamente o desfecho que os modelos de inteligência artificial estão pesquisando. Olha, exatamente isso. Porque quando o Gemini, o GPT, qualquer um desses modelos de IA, eles vão pesquisar se aquela empresa é confiável, se ela tem uma boa reputação, eles não contam quantas reclamações tem ali. Eles leem até o final das histórias para saber se a reclamação foi resolvida, em quanto tempo, se o cliente compraria de novo naquela empresa. É isso que conta, é isso que constrói a reputação. E eu acho que isso é extremamente relevante daqui para frente, porque reputação não é mais uma coisa de vaidade, tá? Não é mais um ponto de vaidade. Ela passa a ser um grande diferencial, mas de sobrevivência, principalmente para pequenas e médias empresas, viu, Filomeno? Nossa, muito interessante esse assunto que realmente interessa a todos, né? Não só você é empreendedor, mas você é consumidor, para todos os lados, né, Silvana? Obrigada por hoje. Você quer completar? Exato. Fique à vontade. Eu quero só te falar 3 pontos que eu falei que eu deixaria aqui para os nossos Exatamente. ouvintes aplicarem ainda essa semana. Só que presta atenção, gente, é um resuminho de ouro que eu costumo sempre aplicar nos trabalhos que eu faço, mas a primeira regra dói. Eu já aviso logo para ninguém ficar bravo comigo. É o seguinte: primeira ação, puxa a lista de quem comprava e parou de comprar nos últimos 90 dias da sua empresa. Ligue para 5 dessas pessoas que você encontrou ali. Não tente vender nada. Só para perguntar quem parou, por que parou. Essa ligação é o único jeito de medir aquele cliente que sumiu sem reclamar. A segunda coisa, escreva a regra de quando o robô tem que sair de cena e coloque o nome de quem ele vai ter que chamar. E se não tiver atendente na sua empresa, o nome é o seu, o pequeno, o médio empreendedor que faz todas as frentes. Porque é muito importante saber a hora até onde vai a automação, aonde começa o humano. E a terceira ação, gente, depois que a situação foi resolvida, que você pegou ali uma exceção, um problema de um cliente e tal, e resolveu, peça a avaliação de todos esses clientes que já foram solucionados os problemas. No Google, no Reclame Aqui, na plataforma do seu segmento. Isso não é vaidade, é deixar rastro. E as máquinas hoje estão buscando os nossos rastros para recomendações para os nossos clientes. Então, a inteligência artificial não criou problema, tá? Só fechando. Não criou um problema que a gente não tinha. Se o atendimento da empresa ele já era bom, a inteligência artificial vai potencializar isso em escala. Se o atendimento, se o processo estava ruim, desorganizado, ela só está acelerando também essa parte ruim. É isso aí, gente. Cliente mal atendido por robô não reclama, tá? Ele some. E quem some não aparece em planilha nenhuma. Filó, obrigada, Exatamente. viu? Nossa, adorei. Adorei a sua coluna de hoje, porque parece que futuro em pauta é uma coisa que a gente vai falar para daqui a um tempo, que não está acontecendo. E hoje realmente você pegou
deu dicas valiosíssimas para fazer agora, para você melhorar agora. Obrigada por hoje, a Silvana Paixão, que é a nossa colunista Futuro em Pauta, está aqui semana que vem. Obrigada, viu, Silvana? Um abraço para você. Obrigada, um abraço, até semana que vem.